Olá pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Então, pessoal, aqui a ideia é explicar como você pode convertir um PDF que tem tabelas em um arquivo Excel, não? Utilizando Python. E nesse caso, eu vou utilizar aqui um PDF como exemplo de um concurso público daqui do Brasil, não? Que tem 26 páginas, né? Ele é uma estrutura de tabelas, né? Mas a gente vê que ele tem, por exemplo, algumas coisas aqui, por exemplo, como informações além das tabelas em cada página, tá? Então, se a gente vai ver passo a passo como a gente consegue tratar esses dados também, para que no final você consiga ter o PDF num formato Excel com dados aí, por exemplo, no formato para você fazer análise, por exemplo, não? Queres fazer alguns análises estatísticos, não? Aí já pode utilizar isso, não? Quem quiser utilizar Excel pode fazer no Python mesmo. Então, começando, pessoal, eu vou utilizar nesse caso uma biblioteca do Python chamada TabulaPy, última versão, e vou programar ele aqui no Google Colab, tá? Para quem não conhece o Google Colab, não, ele é uma programação na nuvem da Google. Quem tiver conta do Gmail já pode programar, ele já vem com tudo necessário, o básico necessário para você diretamente escrever códigos. Não precisa instalar nada. Então, a primeira coisa que sim vai precisar instalar, que ele não vem por defeito, é a biblioteca TabulaPy, tá? Aí você utiliza o pips install TabulaPy. Ele é bem rápido, não? Ele vai instalar essa biblioteca temporariamente, até você fechar isso aqui. E você vai importar as bibliotecas. Essas aqui já estão instaladas. Vai instalar bibliotecas aqui como pandas e o request, tá? E além disso, vai importar a biblioteca Tabula, que você acabou de instalar. E acá tem duas situações. Ele é um PDF a partir de uma URL, ou seja, um PDF que está guardado e você tem o link do PDF, ou um PDF a partir de seu computador. Ou seja, que você vai subir aqui seu arquivo do computador. Primeiramente, então, vou começar explicando aqui a partir de uma URL. E a mesma lógica se aplica aqui, tá? Então, eu vou explicar esse código. Eu acredito que é necessário explicar passo a passo esse código, caso você precise de depois adaptar esse código para seu PDF. E o que eu fiz aqui? Eu fiz uma função chamada def, não? PDF para data frame. O que eu estou fazendo aqui é basicamente por meio da função request, não? Ele vai pegar a URL que eu não falei, mas aqui você em URL você vai colocar a URL do PDF, não? Ele vai consultar então, ele é como se estaria navegando, não? Vai entrar no link, tá, beleza, vai ver que tem um PDF, ele vai abrir esse PDF e vai guardar esse PDF como se fosse uma temporal, temp.pdf, não? Ele faz isso, então se ele já tem o PDF de maneira temporal. Agora, a biblioteca Tabula, que ele vai fazer é, beleza, tem um PDF, eu vou ler esse PDF. E ele vai ler a partir desse temp.pdf que você consultou aqui. Beleza, e esse Tabula ele vai convertir esse PDF em tabelas. Mas aqui tem um detalhe importante. Page. Eu coloquei que eu quero convertir todo o PDF em tabelas. Mas se tem situações, por exemplo, que você não precisa convertir todo o PDF, por exemplo, você precisa só convertir as primeiras 5 páginas. Assim como se fosse uma impressora, que você vai selecionar que você quer do 1 até o 5. Agora imagina que você só quer, além disso, você quer também a página 20 a 25. Você coloca uma vírgula, coloca da 20 a 25. E também quer, por exemplo, a página 45, por exemplo, não? Sozinho. Coloca 45. Aí pode colocar barra 45 ou 45, tanto faz, tá? Aí ele vai selecionar uma página só. Nesse caso, eu vou colocar HAL, que significa todas, beleza? Então, quando você converte então esse PDF em tabelas, eu vou convertir agora essas tabelas em data frame, ou seja, eu vou falar que esse data frame, desculpa, essas tabelas sejam convertidas em um data frame. Mas antes dele fazer isso, tem uma condição importante aqui para a gente entender como funciona essa tabula, essa biblioteca.
quando ele vai convertir essas informações aqui em tabelas, ele vai convertir cada página ou cada certa quantidade de informação em tabelas independentes. Ele vai criar, por exemplo, se eu tenho 26 páginas, provavelmente ele vai criar 26 tabelas. Mas eu só quero uma tabela só. É por isso que eu vou fazer aqui uma função para eu fazer uma concatenação, utilizando uma biblioteca do Pandas, chamada concat. O que ele vai fazer, basicamente, vai juntar todas as tabelas aí que tem e vai colocar uma embaixo da outra. Tá? Aí você vai conseguir ter uma tabela só única. Depois disso, ele vai convertir em um data frame. Beleza? Então, aí, finalmente, não, aí eu mando, chamo essa função, ó, eu quero um data frame combinado, utilize a função data, PDF para data frame, que está aqui, e utilize essa URL que está aqui. Ele vai convertir. Da mesma lógica aqui para o... Se você tiver, por exemplo, um arquivo desde o computador, como falei, você clica aqui, coloca subir e coloca o arquivo. O arquivo que eu tomei aqui, que é o mesmo arquivo aqui do link que eu baixei, é esse aqui, PDF Prova. O que você faz aqui é, quando você sobe o arquivo, coloca botão secundário e coloca copiar a ruta do acesso, não? Ou copiar o endereço do arquivo. Vá e olha aqui. Feito? Desculpa. Depois disso, aí ele vai imprimir aqui o data frame, ok? E o que acontece? Esse data frame, ele foi criado, mas ele não chega o data frame tudo bonito, tudo organizado, tudo tratado. Ele vai chegar com alguns valores que a biblioteca interpretou como tabela, ok? Eu vou mostrar isso no Excel, fica mais fácil, sabe? Por exemplo, se eu colocar, por exemplo, data frame que a gente agora acabou de gerar e exporto ele para um formato de Excel, não? Que é o XLSX, eu vou ver do seguinte formato, assim. Esse foi o data frame que foi criado. Como você vê aqui, ele criou algumas colunas meio aleatórias aí do sistema. Criou dados aqui que não são compatíveis com os outros dados, não? Que são, vamos falar assim, dados innecessários aqui. E tá vendo aqui também que os números aqui, ele não está tomando isso como número, está tomando como se fosse um texto, por esse pontinho aí, tá? E esses dados aqui, eles também se repetem em cada certa quantidade de linhas. Aqui você vai encontrar muitos dados assim, nesse padrão, sabe? Então a ideia agora é, por exemplo, para quem precisar somente converter um PDF para um Excel, até aqui chega o vídeo. Agora, quem quiser continuar a ver como eu consigo tratar esses dados, fazer uma limpeza desses dados e deixar igual que isso aqui, pode continuar. Beleza? Então, agora, finalizando aqui como você converte um PDF em Excel, eu vou fazer agora um tratamento de dados com esse Excel gerado. Eu já tenho esse mesmo Excel, eu vou pegar ele e vou chamar ele de DF, chamado Data Frame. É o mesmo Excel que mostra aqui esse dado aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é observar, não? O que, que tem esses dados aí. Por exemplo, eu consigo ver aqui um df hit, não? Eu consigo ver as primeiras 4 linhas, que são as 4 linhas que eu não gosto, não? Que eu quero tirar. Mais na frente eu vou utilizar isso aqui. Mas, por exemplo, eu quero ver, por exemplo, as primeiras 30 linhas, não? 30 linhas aqui, eu coloco um df hit, você consegue ver como estão os dados aí nessa quantidade de linhas. Outra coisa, com df column você consegue ver os encabeçados, aqui as colunas, como que o sistema está chamando as colunas aqui. Mas eu quero trocar esses nomes dessas colunas. E aqui começa já. Quero trocar isso. Eu vou fazer uma lista de novos nomes que eu quero colocar aqui em cima. Esse aqui já está com tratamento, mas eu quero reemplaçar isso aqui. O que eu vou fazer então é fazer um df columns igual a nova lista que eu quero que ele reemplace. Quando você clica aqui, não, ele vai convertir esse df com as colunas que você preencheu aqui. Beleza? Agora, o que eu preciso também é tirar esses valores que estão aqui. Mas não só isso daqui, sino de todo o data frame, das 1179 linhas que tem aqui, eu preciso identificar isso aqui e eliminar. Então, para isso aqui, eu vou fazer um truque aqui, um método bem interessante.
Primeiramente, vou criar um novo data frame chamado df_test, somente com essas primeiras 4 linhas aqui, para tirar. Eu fiz um novo data frame aqui, tá? Somente tem esses valores aí. E vou fazer aqui um método chamado duplicate para obter uma série booleana. O que significa isso? Imagina que você tem figurinhas, um monte de figurinhas, e você quer tirar as que estão duplicadas, ou seja, as figurinhas repetidas, tá? Você faz isso porque você já sabe, vai tirando e vai deixando fora. Basicamente, visualize nisso daí. É como que eu quero ver todo o meu data frame, e quando eu identificar que tem essas informações aqui, eu vou colocar isso como se fosse um duplicado e vou jogar para fora do data frame. É por isso que eu uso uma máscara aqui. Eu uso uma máscara, vou chamar de mask, né? Você quer esse df test aqui, esses dados aqui, eu quero tirar, eles são duplicados. E vou aplicar essa mesma lógica aqui, essa máscara booleana, no mesmo df test, para você ver que quando ele aplica essa máscara, ele vai interpretar que esses dados aqui são duplicados e vai tirar. Por isso que aqui ficou vazio, ficou somente o nome das colunas. Então, ele funciona. Agora eu vou generalizar isso. Eu vou aplicar isso em o PDF todo, PDF original. Eu vou chamar aqui agora um df2. Esse df, ele aplica essa máscara. Ele vai aplicar essa máscara e, voilà, ele eliminou todos esses arquivos, esses dados duplicados. Beleza? Então já resolvimos dois problemas. Trocamos o nome das colunas e eliminamos os dados duplicados. Mas tem mais coisas ainda para fazer. É o seguinte, por exemplo, temos aqui que os índices aqui que ficaram, eles não estão sincronizados, porque a gente tirou várias informações dos índices, mas ele não atualizou. Ele vai começar agora do 4, mas a gente quer que esse comece do 0 de novo, então, do 0, 1, 2, 3. Outra coisa também, por exemplo, é que a gente tem, por exemplo, colunas aqui, discursiva, títulos, que são colunas que são innecessárias, elas não aportam nada. Mesma coisa para classe. Classe é a mesma coisa com o índice, não? Eu quero tirar classes, eu quero tirar discursivo, eu quero tirar títulos. Eu quero convertir também, por exemplo, número de filhos em formatos inteiros. Quero convertir data de nascimento em formato data time. Quero convertir todos esses valores aqui de notas em formatos floats, por exemplo, não? Por dado decimal. E também, algo interessante que acontece aqui é que se você olha as informações desse novo data frame, ele vai te falar aqui que tem 1073 linhas, mas nessas colunas, por exemplo, somente 1059 são não nulas. Significa que tem linhas que estão com dados vazios, que eu preciso eliminar. O, o, o Pandas, ele identifica isso como valores NaN, N-A-N. Por isso que você vai utilizar aqui um df drop NaN, ele vai eliminar todos os valores que contenham NaN, ou seja, valores vazios. E aqui com o reset index eu vou reindexar tudo, vou organizar de novo os índices de 0 até o último número, tá? Aí, quando eu aplicar isso, você vai ver aqui então que os índices estão organizados. E na info eu vou ver que tenho 1051 entradas agora. E realmente tenho 1051 dados e não tenho mais dados nulos. Mas o que acontece? Como eu falei, eu também quero eliminar a coluna classe, a coluna discursiva, a coluna títulos. E também eu quero mostrar aqui, por exemplo, que os tipos de dados não sejam objetos. Há vários tipos de dados no Python, não? Eu quero, como falei, que as notas sejam em floats, o número de filhos em inteiros e data de nascimento em data time, tá? Vou fazer isso agora. Primeiramente, eu vou remover as colunas. Eu vou fazer uma lista aqui das colunas que eu quero eliminar, que é classe, discursiva e títulos. Vou fazer um drop. Eu quero um drop, significa que eu vou tirar essas colunas do data frame. Vou chamar essa lista e ele vai tirar. Não? Fica assim. Agora, eu vou fazer outra coisa que eu descobri aqui. Que nesse concurso, as pessoas que não foram classificadas, elas ficaram como
eliminadas aqui, elim. Mas eu não quero que fique essa palavra, eu quero que fique o zero, porque depois com zero eu consigo fazer análises estatísticos, né? Para ele não dar erro, como se não dá erro, tá? Então, eu preciso converter essa palavra em zero. Eu vou pegar exatamente essa coluna total e vou reemplaçar a palavra elim por zero, tá? Como vem aqui, ele reemplaçou. Por último, eu vou, como falei, eu vou converter cada uma dessas colunas aí no tipo de dado que eu quero, em dados inteiros, dado data-time e dados floats, não? Decimais. Finalmente, aí eu tenho já o data frame totalmente tratado, limpo, tá? Organizado, tá? Eh, e aí eu consigo ver as informações. Aqui a gente consegue ver agora se efetivamente tem os dados nos formatos de dados que eu quero, não temos dados nulos, tá tudo tratado. Aí finalmente faço a mesma coisa que eu fiz no começo. Exporta agora esse DF3 como dados limpos, por exemplo. Você pode colocar o nome que você quiser aqui, no formato Excel ou CSV, tanto faz, tá? Você, por exemplo, eu vou só mostrar aqui um CSV, tá? Aí você coloca aqui, opa, desculpa aqui, opa, tá? Beleza? Ah, tá, entendi. É que eu não troquei aqui. CSV, ponto, off, tá? Aí ele vai converter, você pode converter um CSV, ele vai ficar aqui, por exemplo, não? Você coloca aqui atualizar, ele vai deixar aqui como CSV ou em formato XLX, que é de Excel, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que seja útil para quem precisar aí. Qualquer coisa, eu vou deixar esse link aqui do, do Colab disponível para você copiar e colar simplesmente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.